Vamos em frente, vamos para o nosso próximo assunto. Veja só. O deputado federal Marcel Van Hatten começou a colher assinaturas para uma sessão solene em homenagem às vítimas do comunismo e do socialismo ao redor do mundo. Até amanhã desta sexta-feira, 40 parlamentares haviam assinado o documento. São necessárias 52 adesões para protocolar o requerimento. De acordo com Van Hatten, as duas ideologias fomentaram a criação de um regime totalitário que defende o Estado como órgão máximo de controle social. Nas contas apresentadas pelo deputado, juntos, o socialismo e o comunismo foram responsáveis pela morte de aproximadamente 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma boa iniciativa, Mota? Justa homenagem? Justíssima. O deputado Marcel tem sido uma das luzes, né, que ilumina um pouco esses dias de escuridão que nós temos vivido. Ele tem se revelado um deputado preparado, inteligente, corajoso. E a proposta dele vem em boa hora, porque o comunismo é uma ideologia assassina. Suas vítimas se contam em dezenas de milhões ou centenas de milhões, né? E essas são apenas as vítimas diretas que foram mortas em tortura, em julgamentos de exceção, execuções sumárias e campos de concentração. Se a gente for incluir nessa conta o número das vítimas das guerras provocadas pelo comunismo, então o número escapa a qualquer compreensão. A pergunta é como uma ideologia totalitária, como o comunismo, ainda encontra espaço no mundo de hoje. E a resposta é que o comunismo veste uma roupinha bonitinha para o primeiro encontro. É uma fantasia de solidariedade e fraternidade universal. O comunismo, vestido com essa fantasia, com essa roupinha bonitinha de justiça social, ele se apresenta como o defensor das minorias. A gente está vendo isso agora na nossa frente, até o dia em que ele chega ao poder. Aí, o comunista tira a sua roupa e exibe toda a sua natureza totalitária. É como disse Stalin, frase dele: a morte de um homem é uma tragédia. A morte de 1 milhão de pessoas é uma mera estatística. Sempre é hora de homenagear e honrar as vítimas do comunismo e lembrar que a ideologia comunista deveria ter o mesmo destino da ideologia fascista, a lata de lixo da história. Diga, Pavinato. Legal. Claro, o comunismo matou demais. Não teve nenhuma experiência comunista de sucesso no mundo. Não sei porquê, aliás, até sei, porque nós tivemos uma vitória cultural de cunho marxista no mundo que permitiu que o comunismo se destacasse do fascismo e fosse tratado como algo bom, por mera ignorância das pessoas. Afinal de contas, comunismo e fascismo são gêmeos univitelinos. São gerados na mesma barriga, se alimentam da mesma placenta que o platonismo. Aliás, o fascismo só foi inventado por Benito Mussolini porque ele foi expulso do Partido Comunista Italiano. Então ele não criou o Partido Fascista para ser uma oposição, um inimigo do comunismo, para ser um concorrente. Ele abriu concorrência. A lojinha do comunismo na Itália era uma. Tiraram Mussolini, ele abriu a lojinha do fascismo que vende o mesmo produto, só que com um rótulo, uma marca diferente. Então é a mesma porcaria o comunismo que o fascismo. Só que pelo marxismo cultural que vai enraizando, o comunismo fica aqui, ele passou ileso. Por quê? Porque ninguém estuda. Agora, o ponto é, para que serve uma sessão solene no Congresso, num país cheio de problema, com tanto projeto de lei pendurado, com tanta medida provisória absurda, como é o caso da medida provisória que tributa a exportação no Brasil, que é uma medida que só é tomada por países atrasados, como a Argentina. Num país cheio de coisa para se fazer como o Brasil, como eu acabei de falar, que o Congresso trabalha terça, quarta, quinta, 3 vezes, 3 semanas por mês, com tanta coisa pendurada, com tanta coisa urgente para se fazer, para que é que eu vou fazer uma sessão solene?
é bacana, simbolicamente é lindo. Mas o Brasil tem necessidades da mão à boca para se preocupar com a necessidade da grife da roupa que se veste. Agora, Alan, você acha que essa sessão solene pode servir de alguma forma como um alerta ou mesmo como uma crítica velada do próprio deputado Van Hatten e de outros parlamentares que venham a assinar esse pedido contra os rumos da política externa brasileira, nesse momento em que o Brasil vai se reaproximando de ditaduras com viés comunista e socialista, como Venezuela, Cuba e Nicarágua? Pode servir como uma crítica a esse novo momento da nossa política externa, Alan? Pode sim, e é oportuno. E aqueles que acham, né, que falam, o comunismo morreu, né, tudo isso é teoria da conspiração, nem dá para eu discutir com você porque não existe comunismo. Não, o comunismo nunca esteve tão vivo. O comunismo naquela forma da União Soviética, este morreu. Mas o comunismo, ele assume novas formas, novas roupagens. E hoje ele volta para a sociedade com uma roupagem mais limpinha, essa roupagem do bem, essa roupagem progressista, porque nada mais é do que um projeto de controle absoluto da sociedade, o controle da política, o controle da cultura, o controle da economia em nome de uma sociedade mais justa e mais igualitária, seja lá o que isso queira dizer. Mas o comunismo é acabar com a liberdade. E é por isso que eu disse outro dia aqui que o comunismo e o fascismo eram primos. E o Pavinato corretamente falou, primos não, Alain, são irmãos siameses. Ora, não é à toa que durante o crescimento dos regimes nazifascistas na década de 30, a esquerda progressista ficou em silêncio. Pelo contrário, apoiou na Europa inteira. Como é que cresceu o fascismo? Como é que cresceu o nazismo apoiado por intelectuais progressistas? Não é o Alan que está dizendo. Isso quem está dizendo é o filósofo, o Prêmio Nobel de Economia, Hayek, está lá no livro dele, O Caminho da Servidão. Então, o comunismo, ele é nefasto. Matou 100 milhões de pessoas no mundo. Ele fere a liberdade de expressão, ele produz misérias. E ele está vivo, porque ele é glamourizado nas escolas. Ah, não deu certo. Ah, não foi bem aplicado. Ah, é uma ideologia a favor dos pobres. E ele é disseminado. E tem países que são socialistas, como é o caso da Venezuela. Então a gente tem que estar muito alerta, porque esta droga, ela não morreu e, pelo contrário, é impressionante como ela intoxica milhares e milhares de jovens pelo planeta inteiro. Você tem um complemento, Mota, é isso? Pois não. É isso aí. O comunismo é um sistema filosófico, moral, político e econômico totalitário. O comunismo tem a solução para tudo na sua vida, né? Você vai entregar a sua vida inteira nas mãos do Estado e o grande líder iluminado, ele vai resolver onde você vai morar, onde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar por mês, com quem você pode se relacionar. Tudo isso vai ser resolvido para você. Como eu disse antes, né, o comunismo vem com uma roupinha bonitinha. A gente acabou de ver aqui no caso do Nicolas. Tem gente que olha para isso e não enxerga o que está por trás, né? Esse comportamento de matilha contra o Nicolas é um comportamento totalitário. Por que isso tem a ver com o assunto ideológico que a gente está falando? Antigamente, o marxismo, né, pregava a revolução violenta do proletariado. Vamos tomar o poder com armas, fuzilar a classe média. Aí surgiu os pensadores da escola de Frankfurt e um cara chamado Antônio Gramsci que disseram o seguinte, olha só, depois do que aconteceu lá na Rússia com Stalin, acha melhor a gente parar de falar em ditadura do proletariado, vamos adotar uma outra estratégia, né? Vamos chegar com uma coisa mais fofa, vamos ocupar os espaços culturais. E por isso hoje o pensamento marxista é hegemônico nas escolas, nas universidades, no ambiente cultural, no teatro, na música, na poesia, na literatura e na mídia, né? E cada vez mais, meus amigos, ocupa espaço como é que eu vou falar isso com muito cuidado, no universo jurídico, né?
Cada vez mais se tem desprezo pela propriedade privada, desprezo pela liberdade de expressão. A gente está vendo isso agora no caso do Nicolas. Prestem atenção nas palavras-chave que estão usando. Prestem atenção no que foi que o Nicolas falou. Lembrem-se das coisas que aconteceram no Brasil nos últimos 10 anos. Compare alguns dos episódios que aconteceram no Brasil, né? Só para eu vou citar um aqui aleatoriamente, que me veio à memória aqui, né? A ocultação de grandes volumes de numerário em roupas íntimas, né? Vários políticos foram flagrados em situações como essa. Comparem as reações a diversos desses episódios com a reação ao caso Nicolas. O que está acontecendo no caso do Nicolas é um exemplo perfeito. É um grupo de defensores da ideologia mais totalitária que existe no planeta Terra. Como o deputado Van Hatten disse, matou centenas de milhões de pessoas. Os adeptos desse totalitarismo fofo botam uma roupinha bonitinha de defesa das minorias. Como o Pavinato falou aqui ontem ou anteontem, vá procurar alguma ação efetiva de proteção das minorias por essas pessoas e você não vai achar. São pessoas que defendem, por exemplo, a descriminalização das drogas. Agora, vá numa favela do Rio de Janeiro, vá no Chapadão, vá na Maré, vá na Rocinha, converse com as pessoas que sofrem a opressão do regime dos traficantes lá no dia a dia. Pergunte para uma mãe de família que mora numa favela, que luta com dificuldades para criar os seus filhos, para impedir que eles sejam influenciados pelos criminosos. Pergunta para ela o que ela acha da declaração do ministro a favor da descriminalização das drogas. Aí vocês vão entender o que está por trás dessa reação histérica à declaração do Nicolas na tribuna. Diga, Alain. Não, perfeito, Mota. E sabe o que é mais curioso hoje, ô Brown? É que a pessoa, muitas vezes, ela fala como um comunista, como um socialista, ela tem o comportamento de um socialista, ela defende todas as bandeiras socialistas, desse socialismo moderno, mas se você chegar para ela e falar assim, olha, você é um socialista, ela jura de pé junto que ela não é. Tamanho é a eficiência dessa ideologia, né? Então a pessoa ela já discute em termos marxistas sem ela perceber que ela mesma é um agente marxista e que propaga essas ideias, porque ela já não consegue mais enxergar a realidade. Esse comunismo do século XXI, essa nova roupagem, vem travestida aí do quê? De ideologia de gênero. Vai falar me travestida, que vamos chamar de transfóbico nesse sentido, né? Ela vem disfarçada de ideologia de gênero, ela vem disfarçada de vitimização de bandidos, ela vem disfarçada de descriminalização da pedofilia, ela vem disfarçada de proibição do porte de arma pelo cidadão de bem para se defender. Então, vem disfarçar de uma série de pautas, mas no fundo é tudo controle da sociedade. Essa sociedade absolutamente controlada e a gente, né, não consegue perceber esse controle. Aliás, um outro livro que trata magistralmente desse assunto é O Admirável Mundo Novo, né? Quem puder, leia, porque é justamente esse controle que você não sabe, você não percebe o quão você está sendo controlado.